O senador Eduardo Girão fez um discurso indignado na tribuna do Senado quando tratou da consolidação da ditadura no Brasil e demandou atitudes por parte dos senadores para reagir contra o autoritarismo e as violações de direitos humanos. O senador iniciou lamentando que muitas vezes o único recurso que a oposição ao governo Lula tem é o de falar e denunciar. Girão lamentou a realização da reunião do Foro de São Paulo no Brasil e, em especial, a participação do próprio presidente da República. Ele disse: "Esse assunto é um assunto que vem mexendo com o brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, de capital, do interior, que é o Foro de São Paulo, vergonhoso, que aconteceu aqui no Brasil, inclusive com a participação vexatória do nosso presidente da República, que não deveria jamais, em respeito a você, brasileiro, participar de um evento como esse, que flerta com ditadura sanguinária." E aí a gente acompanha um presidente da República que tem a audácia de dizer que houve golpe de Estado aqui, tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, mas recebe esses ditadores. Eduardo Girão apontou que a CPMI do dia 8 de janeiro, que tem integrantes que tentam empurrar essa narrativa de golpe, cancelou as atividades desta semana para ajudar o governo Lula no Congresso. O senador lembrou que enquanto o governo Lula manda na CPI, pessoas continuam presas injustamente. Girão questionou: "É isso o recado nosso aqui do Congresso, submetendo-se de forma subserviente ao governo Lula? Cancela as reuniões porque tem outras pautas importantes, como se a CPMI descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquele fatídico dia não fosse importante." O senador lembrou que alguns ministros do STF cometem abusos devido ao silêncio subserviente do Senado. Ele apontou algumas estranhas coincidências, como a data do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e a data da operação de busca e apreensão no interior do próprio Senado. Girão afirmou que Deltan Dallagnol foi cassado por se opor ao sistema e que o julgamento de Bolsonaro no TSE foi político. Girão apontou que Bolsonaro teve seus direitos políticos cassados por apresentar dúvidas e comparou com o tratamento dado a figuras da esquerda que também já manifestaram as mesmas dúvidas. Ele questionou: que assunto é proibido em democracia, a não ser que não seja uma democracia? Já falei nesta tribuna que o Brasil não vive em democracia hoje. Nós estamos em um sistema autocrata, estamos em uma pseudo-democracia. O senador explicou que enquanto representantes da esquerda fazem e dizem o que querem, qualquer representante da direita é punido por apenas questionar. Girão disse: "Ousou criticar o esquema, vai ter troco. É isso a democracia no nosso Brasil." Eduardo Girão alertou: tais decisões são o corolário de um processo de ativismo judicial flagrante no Brasil que há mais de uma década vem tomando corpo, onde o Poder Judiciário vem cometendo sucessivas arbitrariedades, contando com a aquiescência do Congresso Nacional e principalmente desta casa, que tem o poder de coibir abusos cometidos por ministros das Cortes Superiores do país, mas o Senado prefere a omissão diante de dezenas de pedidos de impeachment engavetados aos montes na presidência desta casa. O senador avisou: se nada for feito por este Senado, continuaremos caminhando para o fundo do poço na mais completa inversão de valores.
Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, como o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos.
Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, paz e bem, senador Messias de Jesus, desse estado abençoado de Roraima. Muitíssimo obrigado. O senhor que faz parte da mesa está aqui abrindo, nos concedendo a oportunidade, que é muitas vezes a única coisa que a oposição tem, que é o poder de fala, de denúncia. E eu tenho procurado cumprir com essa minha missão, seja chuva, faça sol, dia de segunda, dia de sexta, eu estou aqui todos os dias procurando desenvolver o trabalho que o povo cearense confiou para que eu estivesse aqui. Então, eu, senhor presidente, saudando a todas as senadoras, senadores, profissionais que estão aqui, assessores, funcionários da casa, brasileiro que está nos ouvindo agora, nos assistindo, pelo trabalho sempre muito cuidadoso da equipe de comunicação dessa Casa Revisora da República. Eu quero começar falando sobre o foro do bem e o foro do mal. Esse assunto é um assunto que vem mexendo com o brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, de capital do interior, que é o Foro de São Paulo vergonhoso que aconteceu aqui no Brasil, inclusive com a participação vexatória do nosso presidente da República, que não deveria jamais, em respeito a você, brasileiro, participar de um evento como esse, que flerta com a ditadura sanguinária. O estado do senador Messias, Roraima, sabe bem disso, quem é dessa terra, a quantidade enorme, milhares todos os dias de irmãs e irmãos venezuelanos que atravessam a fronteira desesperado com a roupa do corpo, deixa tudo no seu país, tudo que construiu, trabalhou para conseguir conquistar, fugindo da fome e da perseguição de um governo como aquele do Maduro, que humilha a oposição, que simplesmente comete todo tipo de abuso, inclusive
denunciado em cortes internacionais, em organismos, e que tem tocado terror naquele país num projeto de poder pelo poder. Uma ditadura, com todas as letras. E que o Brasil, como se não bastasse receber esse ditador com honra de Estado aqui nessa nação pacífica, ordeira, respeitosa, de um povo trabalhador, ainda se submete a fazer um foro de projetos dessa turma aí para a América Latina. É mole um negócio desse? E aí, a gente acompanha um presidente da República que tem a audácia de dizer que houve golpe de Estado aqui, tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, mas recebe esses ditadores. Agora, interessante que a CPMI, inclusive, senador Exalci, que nós fazemos parte, amanhã foi cancelada a sessão, aliás, durante toda a semana cancelada a CPMI, depois que saem matérias, inclusive, dizendo que os governistas acham que não é o momento, porque tem que ouvir o coronel Mauro Cid mais na frente, quer dizer que quem manda é o governo Lula. Nessa CPMI, ele que faz chover, que faz sol, não interessa as pessoas inocentes que estão presas, senador Messias, lá na Papuda, como eu tive a oportunidade de ir 2 vezes na colmeia. Pode esperar, essa turma está presa, está esquecida, é isso. O recado nosso aqui do Congresso, se submetendo de forma subserviente ao governo Lula, cancela as sessões, porque tem outras pautas importantes. Como se a CPMI descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquele fatídico dia não fosse importante. Ok, governo Lula, todo mundo já entendeu que sequestrou um instrumento típico, histórico da oposição, da minoria. Todo mundo já entendeu isso. Encheu de governista lá dentro para blindar poderoso. Mas tem gente sofrendo às custas disso. Ainda bem que onde nós temos os piores exemplos de respeito à Constituição brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, a postura de alguns dos ministros, porque essa corte é importante para a democracia, claro, mas devido ao silêncio desse Senado Federal, a inércia dele, muitos ministros cometem abusos. Nós temos uma voz, olha que interessante, no meio desse caos, vem a declaração de um ministro dizendo que aquela frase do Lula durante o Foro de São Paulo, de democracia relativa, democracia nas vésperas ali do foro, que o Brasil, a democracia é um conceito relativo. Aí vem um ministro do Supremo e corretamente diz, ó, que democracia relativa o quê? Não existe esse conceito. Então, de onde menos se espera, a gente vê alguma voz que pode ecoar nesse momento e jogar luz nessa sombra que vive o nosso país, de caçada a conservadores, onde, nos tribunais superiores, a gente vê, senhor presidente, se marcar dia 22 o julgamento do ex-presidente da República. Vocês acham que isso é coincidência? Lembra daquela multa de 22 milhões de reais? Vocês acham que isso é coincidência? Um senador colega nosso, que teve o seu gabinete aqui no Senado, infelizmente desmoralizado, o nosso Senado, nossa casa, uma operação da Polícia Federal, autorizada por ministro de Supremo, invade o gabinete de um senador da República, no dia do aniversário do cara. É muita coincidência. Tem uma música do grupo Nenhum de Nós, eu gosto de rock, senhor presidente. E tem uma música do grupo Nenhum de Nós que diz o seguinte: mas o ódio cega e você nem percebe. O Brasil está nesse clima, nesse climão aí de caçada, que não se respeita absolutamente o ordenamento jurídico, são pessoas presas sem o devido processo legal, e são pessoas caçadas, porque ousaram enfrentar um sistema apodrecido do Brasil, como o Deltan Dallagnol. Você pegar alguém que teve a votação do Deltan e caçar no peito e na raça, tirar ele da cadeira de parlamentar, porque ele estava incomodando. Não é só porque prendeu político famoso, poderoso, nem empresário, bilionário,
poderoso, mas também corrupto, que ele está sendo perseguido, não. É porque trabalhou contra o PL das fake news quando chegou aqui, expôs o que está acontecendo dentro dessa casa, e aí vem a reação de um sistema, mas a população está acompanhando, está junta e vai se manifestar sim, com a sua sabedoria, que a voz do povo é a voz de Deus, na hora certa, de forma pacífica e civilizada. Então, senhor presidente, o TSE decidiu, né, um tribunal político. Nós tínhamos que acabar com essas indicações políticas. Está na cara que fica favor, devendo favor para quem, de uma certa forma, ajudou a pessoa a chegar lá. Então, foi decidido pela inegibilidade por 8 anos do ex-presidente da República, Bolsonaro, que recebeu em 2022 58 milhões de votos. Não teve o meu no primeiro turno. Sempre me demonstrei críticas respeitosas, como eu faço ao atual governo Lula, também fiz ao governo Bolsonaro, embora que não dá para comparar. Não dá para comparar o histórico de ética, enfim. Acredito até que o atual governo colaborou com muitos erros para voltar para o PT o poder do Brasil, erros que poderiam ter sido evitados. Agora, não dá para comparar o histórico, a gestão efetiva, o interesse defendido nacional e não de ditaduras, o respeito ao gasto público e não com diárias, 2 diárias, custando 700 mil reais lá em Paris, os gastos de comitivas exorbitantes, um desrespeito ao pagador de impostos no Brasil. Mas, mesmo com minhas divergências, está errado se tirar o mandato, a possibilidade de nova eleição do ex-presidente, por um motivo de uma reunião com embaixadores, ocorrida em 18 de julho de 2022, para apresentar inquietações e dúvidas que haviam quando buscou trazer o debate público as tantas interrogações que existem no país, interrogações que existem no povo brasileiro sobre esse tema. É ou não é? Tem ou não tem? Nas praças, nos mercados, não existe pergunta sobre esse tema? Qual é o parlamentar aqui que nunca ouviu? Não existe. Então, a tal iniciativa, abre aspas, criminosa, teria, segundo o TSE, interferido no processo eleitoral. Ora, bolas. Vamos combinar. Que assunto é proibido dentro de democracia? A não ser que não seja democracia. Eu já tenho esse meu conceito, já falei dessa tribuna, que o Brasil não vive em democracia hoje. Nós estamos num sistema autocrata, nós estamos numa pseudo-democracia. E aí a Dilma pode. Na época da Dilma, recebeu, pediu apoio a embaixadores. São os 2 pesos e 2 medidas. O ministro Flávio Dino fez tweets aí, vários tomaram conta hoje da rede social. Mas, por um lado, pode tudo. Para o outro, nada. Punição completa. O motivo real não é esse, senhor presidente. O comportamento da justiça eleitoral nos últimos anos tem sido a intimidação a todos que ousam fazer qualquer questionamento em relação ao sistema. Lembremos o caso do deputado Francisquini, deputado estadual mais bem votado do Paraná, 425 mil votos. Esse foi antes do Deltan, tá? Que em 2021 teve o seu mandato cassado e tornado inelegível por 8 anos. Qual o crime? Uma live nas redes sociais. Faltando 10, 15 minutos para encerrar a eleição. Quer dizer, já tinha todo mundo votado. Tira o cara com 425 mil votos. Ousou criticar o sistema,
vai ter troco. É isso a democracia do nosso Brasil. Caso mais grave ainda foi o julgamento do TSE, que cassou o mandato do Deltan Dallagnol, um dos mais bem votados do Brasil, com 344 mil votos. O julgamento, acredite se quiser, levou exatos 1 minuto e 6 segundos e se baseou em suposições, uma verdadeira e escandalosa aberração jurídica. Senhor presidente, tais decisões são o corolário de um processo de ativismo judicial flagrante no Brasil, que há mais de uma década vem tomando corpo, onde o Poder Judiciário vem cometendo sucessivas arbitrariedades, contando com a aquiescência do Congresso Nacional e principalmente dessa Casa, que tem o poder de coibir abusos cometidos por ministros das Cortes Superiores do país. Mas o Senado prefere a omissão diante de dezenas de pedidos de impeachment engavetados aos montes na presidência dessa casa. Tudo isso é muito grave e a população tem acompanhado com muita apreensão, porque sabe que na Venezuela, olha o que eu comecei a falar nesse discurso, sabe que na Venezuela o poder judiciário foi aparelhado e instrumentalizado para legitimar a ditadura sangrenta que lá vigora até hoje. Enquanto aqui, o presidente Lula tenta proteger e defender o ditador Nicolás Maduro, dizendo que é muita narrativa sobre o que acontece lá. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira com o cidadão de bem do Brasil. A gente tem que acordar, tem que despertar desse sono profundo, porque os sinais estão aí, a não ser que a gente queira tapar o sol com a peneira e fazer de conta que é isso o que está acontecendo. É isso que está acontecendo na realidade. Especialmente, repito, de nós parlamentares do Brasil, que fomos eleitos pelo povo para defender os interesses da população e dessa nação. Ainda nesta semana, a principal oponente de Maduro, senhor presidente, Maria Corina Machado, foi também punida com inegibilidade por 15 anos, como também outros opositores de Maduro que foram barrados da disputa eleitoral, como Juan Guaidó e Henrique Capriles. É coincidência? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo? O presidente se torna lá um candidato inelegível, aqui no Brasil também? Será que isso não é algo, um recado transcendental para a gente? Se nada for feito por esse Senado, senhor presidente, continuaremos caminhando para o fundo do poço, na mais completa inversão de valores que permite que uma pessoa condenada a 12 anos de prisão em 3 instâncias, citado em centenas de delações premiadas, que liderou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, com desvio de mais de 100 B de bola e de índio, 100 bilhões de reais roubados do povo brasileiro, venha a ocupar a presidência da República, o cargo máximo dessa nação. Que permite também que o ex-governador do Rio de Janeiro, condenado em 3 instâncias a 425 anos de prisão por vários crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, cumpra sua pena no conforto de suas luxuosas mansões, depois de ter cumprido apenas 6 anos de regime fechado. Dos 425, só cumpriu 6. Certamente esse não é o país sonhado pelo patrono dessa casa ali. Eu peço, por favor, à equipe competente de comunicação que mostre o busto que nos inspira, que é o patrono dessa casa, Rui Barbosa. Lá em cima tem Cristo, nosso mestre, que está no comando dessa nação. E com as pessoas de boa vontade, vai nos inspirar, porque ou a gente aprende pelo amor, pela dor, e nós estamos sofrendo. As pessoas de bem desse país, senhor presidente, estão
muito preocupadas com o destino do Brasil, com a letargia de nossos representantes, especialmente do parlamento, com o alinhamento do governo federal com a Corte Suprema. E Rui Barbosa tem frases que eu não vou falar, porque eu não quero desrespeitar o tempo, sobretudo nessa sessão. Nós vivemos, senhor presidente, tempos muito difíceis, que exigem coragem e determinação de homens e mulheres de bem que estão presentes em todas as instituições. Quero repetir, todas as instituições têm gente de bem. E eu ouso dizer que é a maioria. Só que a maioria é tímida, calada. E uma minoria é barulhenta e dá a ideia de que é a maioria. Não é. Não é. Ainda há tempo. Precisamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, porque Deus fará o resto. Afinal, tudo que é indigno não se sustenta e pode cair a qualquer momento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Tem o Foro do Bem, que eu vou deixar para falar em outro momento. Falei do Foro do Mal, que é o Foro de São Paulo. O Foro do Bem eu vou dar uma dica, mas eu vou falar em outro momento. É o Foro Privilegiado, o fim dele. O fim do Foro Privilegiado, que é a grande blindagem, no meu modo de entender, a corrupção e a impunidade do Brasil, que faz que os processos de senadores, de correligionários, de deputados, vão para as mãos dos ministros do Supremo, e a gente que tinha que julgar os ministros do Supremo não julga, fica um poder protegendo o outro. Deus abençoe. Muito obrigado.